uma base, um tema sobre o batismo com o Espírito Santo e dos espirituais. Ele falou que, meu Deus, nossos pastores ensinam sempre a igreja sobre esse tema, né? Mas falou, meu Deus, me ajuda, dê graça. Por que isso? Diante do poder de Deus, diante do poder de Deus, da graça de Deus, somos limitados. Amém? Vamos aprender hoje que diante do poder de Deus, da graça de Deus, somos limitados. Amém? Diante do poder de Deus, da graça de Deus, somos limitados. Glória a Deus. E devemos conhecer o favor, o perdão e a misericórdia de Deus, que nós não somos merecedores de mérito nenhum. Mas podemos continuar esta noite. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém? Não fique preocupado, mas aí, Pedro. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor? Quem conhece a mente do Senhor? Quem pode levantar a mão e dizer, eu conheço a mente do Senhor? Leandro, você conhece a mente do Senhor? As profundezas de Deus? Só o Espírito Santo de Deus, ele conhece as profundezas de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? 2 Pedro 3,18. Vocês oraram por mim, né? Está vendo aí? Orou? Porque vocês sabem que eu sou meio. Amém? Não é brincadeira, né? Não sabe que eu sou um pouco. Então eu me controlo um pouco, eu me controlo. Mas o homem entende, tá? Mas agradeço a Deus pelas poucas orações de irmão por mim, tem me ajudado. Amém? Vamos ler? Vamos ler junto? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Pode citar. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Eu acho até assim conveniente perguntar para a igreja que já é doutrinada, ensinada. O que é o batismo com o Espírito Santo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda pergunta tem que ter uma resposta. Amém. Estou esperando. Revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Amém. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E se é um revestimento de poder, esse poder emana de quem? Da terra ou do céu? Do céu. Certo que acertou, tem a ver não. Do céu. E se é um revestimento do Espírito Santo, então
O batismo com o Espírito Santo é um presente de quem? E da graça de Deus. Amém. É isso que eu queria. O batismo com o Espírito Santo emana de Deus e é um presente da graça de Deus. Amém? Primeiramente, devemos reconhecer a graça de Deus sobre todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais. Primeiro, devemos continuar crescendo na graça. Por quê? Para que nós não viremos esquecer que foi através da graça de Deus, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos remir de todas as nossas iniquidades e nos purificar e separar para si um povo seu, zeloso de boas obras. O que é isso? Isso é novo nascimento. Amém? Isso é novo nascimento. E se é um novo nascimento, irmão Miguel, faz parte da regeneração espiritual, ou seja, ele nos lavou de todas as nossas imundícias, de toda impureza do nosso pecado. Isso é regeneração, nova vida e transformação. Amém? E depois da graça devemos fazer o quê? No conhecimento. Aleluia. É bom ter conhecimento? Sim. E sem a graça? Conhecimento sem a graça? Nosso evangelista diz assim: graça e conhecimento temos que andar juntos. Graça, conhecimento. Amém? Tem que andar junto. Aleluia. Conhecimento, ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós estamos aqui nesta noite para continuarmos aprendendo mais. Lógico que nós não vamos conhecer Deus. Amém? Conhecemos de partes, através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas estamos aprendendo, continuando aprendendo do Senhor Jesus até a volta de Jesus. Porque o batismo com o Espírito Santo, é uma forma também de nós estarmos cheios, esperando a vinda de Jesus. Amém? Eu vou falar pouco porque eu vim dizer que tem um campeonato da terra no mundo toda vez. Você me colocou num. Que não tem esse costume de aparecer no telão, né? Entendeu? Mas eu fiz os nomes lá. Já orei para os irmãos que vão pregar, que vão trazer a mensagem. Amém? E assim Deus manifesta o seu poder. Tudo bem. Então, batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para quê? Para revestir o crente do poder de Deus. E o que mais? É só para isso? É para que mais? Para testemunhar mais, para orar mais, para ler mais a Bíblia, para santificar mais, para se purificar mais, para se afastar mal do pecado, para não se conformar com este mundo. Amém? Não se conformar com este mundo, com esse mundo, ou seja, mas para sempre, através desse revestimento, nós possamos, pastor Zé Nilton, ser mais humildes. Para que possamos ser mais humildes, pastor Judêncio. Para que possamos
possamos perdoar mais, amar mais, Aleluia, Jesus. não se exaltar muito, achando que pregamos mais, que ensinamos mais, fazemos mais. Isso é a finalidade do batismo do Espírito Santo. É reconhecer Deus como Senhor das nossas vidas. E quem está em ação atual é o Espírito Santo dele, através da sua graça. Glória a Deus. Abra aí, por favor, sua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. E vai muito mais além, tá? Porque o apóstolo Paulo disse, sabe o quê? Procurai com zelo buscar os dons espirituais, que eu mostrarei um caminho mais excelente, ou coisas melhores. Então Deus tem muito mais coisa para realizar no meio da igreja, mas é necessário mais zelo e se aprofundar mais nos mistérios de Deus. Mateus 3,16. Quem pode ler, por favor? Depois de batizado, Jesus saiu logo da água, e viu o céu se abrir, e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. Amém. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Jesus foi batizado por quem? João Batista. Está vendo o que você está ensinando para mim? Amém? O João Batista. Vocês já são instruídos, né? Já devem ser mestres. Ainda sou menino. O João Batista. Mas João Batista falou: olha, eu que necessito de ti, e tu fez a mim. Aí Jesus falou para ele: eu vou ensinar você, discipular você, instruir você. Permita isso para se cumprir toda a justiça. Amém? Para se cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Foi batizado, depois saiu. Por isso que eu estou falando aqui de graça. Amém? Saiu logo da água, e eis que abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre, como pomba, e vindo sobre ele. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Amém. Mas ele não deixou de ser Deus, mas dele um exemplo. Se Jesus, irmão de Silvânia, ele, como filho de Deus, ele precisou buscar a graça de Deus. Amém? E o poder de Deus, e a direção de Deus. Quanto mais nós, como precisamos também nos esforçarmos para obedecer a palavra de Deus com a ajuda da graça de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Evangelizador, por gentileza, você pode ler, por favor, Lucas 3 e o versículo 21. Lucas 3, 21. 21. E aconteceu que, como todo povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Amém. Pode sentar. Obrigado. Depois do batismo,
Jesus só ficou só no batismo? Só ficou só no batismo? Sim ou não? Não. Ele ficou parado. Já me batizei. Não foi suficiente só para batizar. Amém? Não desvalorizando a doutrina do batismo. Amém, irmãos? Jesus também, ele permaneceu vivendo uma vida de quê? De oração. Então não basta ser só batizado nas águas. Aceitou Jesus, foi discipulado, foi instruído. Mas temos que continuar vivendo uma vida de oração. E orando ele, ou seja, perseverando ele, fez o quê? O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea. Amém? Jesus, orando ele, o céu se abriu. Se Jesus não orasse, o céu ia se abrir? Não. Se nós queremos receber mais graça, mais força, mais ânimo, mais alegria, mais testemunho, mais amor, mais perdão, mais misericórdia, devemos continuar em oração, reconhecendo as nossas faltas diante de Deus. Ele foi revestido do poder do Espírito Santo. Amém? É o tema base de todo esse pedido para a gente estar meditando com os irmãos. Jesus, como Filho de Deus, ele foi revestido com o poder do Espírito Santo. E nós não precisamos mais buscar a Deus? Nós não precisamos mais buscar a Deus? Precisamos buscar a Deus. Amém? Só para dar uma introdução, em nome de Jesus. Agora a sua Bíblia em Mateus, não, Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Lucas 24. Glória a Deus. Versículo 47. Nosso irmão Miguel, você pode ler, por favor, Teatro, não tem? Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações. Portanto, ide, fazer o quê? Ide, depois de ir, fazer o quê? O que é ide? O que é ide? Oi? Ide. Vai pregar, evangelizar. E depois de evangelizar, fazer o quê? Ide, depois de ir, faz o quê? Ensinar. Jesus ensinando, ide e ensinai. Primeiro vai, prega as boas novas de salvação, mostrando a situação do homem caído, de arrependimento. Assim Deus fez na nossa vida. Foi pregado o Evangelho para nós, e nós reconhecemos nosso estado pecaminoso diante de Deus. Se não tivesse salvação na nossa vida, redenção, nós estávamos caminhando para o inferno sem Jesus Cristo. Amém? Começando por Jerusalém. O versículo 40
testemunhas. Jesus, enquanto estava com os discípulos, ele era o seu mestre, ele era o seu condutor, ele era o seu instrutor. Amém? E os discípulos, o que significa a palavra discípulo? Aluno. Nós somos alunos. Glória a Deus. Nós somos apenas alunos. Amém? Que está seguindo a instrução do mestre. E para ser testemunha, eles precisavam primeiro aprender a orar. Amém? A orar. Glória a Deus. Eles precisavam aprender a orar. Eles precisavam aprender a perdoar. Eles precisavam aprender a ter comunhão com os outros. Eles precisavam aprender a servir uns aos outros. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo, que foi falado aqui, é tudo, é muitas coisas, não é só falar em línguas. Amém? Sabe, falar em língua é evidência que foi batizado com o Espírito Santo. Não é só falar em línguas. Amém? O campo é muito vasto. O batismo com o Espírito Santo é mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. No Velho Testamento, nós vemos a atuação do Espírito Santo em qual livro? E pode citar um? Profeta. Profeta. Os profetas. E aonde mais? Sacerdotes. Na criação. Amém? O Espírito de Deus se movia sobre a face da. Amém? Vemos aí a atuação já do Espírito Santo. Pelo poder da palavra foi criado os céus e a terra. Amém? Então, o Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estavam juntos na criação. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo, três. Glória a Deus. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Envia a promessa do meu Pai. Aí Jesus falou: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto se revestir de poder. Para ser testemunhas, eles precisavam obedecer. Amém? Para ser testemunhas, eles precisavam ficar no lugar que Deus tinha determinado. E que lugar é esse? Que lugar é esse? Como é o nome desse lugar? Jerusalém. Fica lá, até que o alto seja revestido de poder. Aleluia. Aí depois Jesus, abre a Bíblia em Atos, por favor, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Versículo 13 e o 14. Quem pode ler? Atos capítulo 1, eu errei. Atos capítulo 1, versículo 13. Isso. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Amém. O que é cenáculo? Os irmãos que estudam bem, pesquisa. Miquel já deu um. Casa de oração, Né? E o que mais? Pode ser um lugar de janta, pode ser um lugar reservado de encontro. Amém? Um lugar reservado para estar juntos. glória a Deus. Ele estava fazendo o que lá? Orando. 14, lembra disso? 14. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Amém. É necessário que, no versículo 14, Um versículo. Oração e súplicas. Oração. Antes da oração e a súplica. perseverança. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Jesus disse, quem crê e for batizado, quem crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, quem crê será salvo. A salvação é para quem crê e permanece até o fim. Aleluia, Jesus. E se creu, será batizado. Se arrependeu dos seus pecados e é batizado nas águas para a remissão de pecado. Então, eles creram e súplica. E as mulheres, quem estava lá, quem foi? Maria. A mãe de Jesus. Amém? A mãe de Jesus estava lá. Mãe de Jesus com seus irmãos. Até a mãe de Jesus. Até a mãe de Jesus. Eu quero mais graça. Aleluia, Deus. Eu quero mais força. Aleluia. Eu quero mais temor. Oh, glória. Eu quero mais ficar aos pés. Eu quero mais chorar. Eu quero mais suplicar. Eu quero orar mais. Eu quero me lançar mais aos pés do Senhor. Porque Ele nos fez uma promessa. Aleluia, Jesus. E eles perseveraram em oração. Amém? Oraram quantos dias? Um dia. Não, Silvânia. Quantos dias, pastor? O senhor já ensinou para mim lá na sua casa? Já. Foi um dia. 2 dias. 9. 11 dias. Esperando a promessa do revestimento de poder para ser testemunha. Para dar testemunho da morte e ressurreição e do poder do Espírito Santo. Mas parece que eu estou falando aqui, mas ele não tem o Espírito Santo, é isso que eu estou dizendo? É isso que eu estou dizendo, que ele não tem o Espírito Santo, esse povo? Ele tinha o Espírito Santo, sim ou não? Sim, amém? Ele já tinha o Espírito Santo. E quando ele vier, começará o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Mas Jesus queria ensinar para eles, para que eles precisavam mais ter uma experiência mais espiritualmente sobrenatural, mais profunda. É isso que precisamos. Nós continuarmos se aproximando mais de Deus, para termos mais uma experiência sobrenatural com Jesus e com as manifestações do Espírito Santo de Deus. Porque sem o revestimento, sem o poder
os nossos cultos, os louvores sobem. Amém? Seu revestimento de poder para nós orarmos mais, para pregar mais com poder, com autoridade, ou louvar, ou fazer qualquer obra diante de Deus. Nós precisamos, em toda a área da nossa vida, estar revestido com a presença do Espírito Santo. E não é fácil estar conservando a presença do Espírito Santo. Leia em Atos 2, versículo 4, por favor. Vou pular aqui um pouco. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, a evidência de quem é batizado com o Espírito Santo é o quê? E falar línguas. Amém? É um sinal que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E nós temos que ter um pouco de discernimento. Muitas vezes a gente quer ensinar, muitas vezes, para a igreja que os irmãos estão num patamar tão grande espiritual, mas ainda não está. Não estou duvidando do poder de Deus operando aqui no nosso meio, porque a gente vê os sinais, prodígios, maravilha, aqui Deus operando sobrenatural no nosso meio, Deus se manifestando. Mas quem é batizado com o Espírito Santo, ele demonstra com as suas ações e com as suas obras, e com o seu testemunho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se não Jesus falava, você não ser testemunha. Aí para ser testemunha, você precisa ter a marca, ter o selo da promessa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Versículo, Atos 2, versículo. E o versículo, Atos capítulo 2, o versículo 17. Quem pode ler, por favor? 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os outros levantou a voz e disse: irmão, Pedro, ele se pôs de pé. Por que ele se colocou de pé? Anunciar a promessa. O Espírito Santo levantou Pedro e colocou ele de pé. Aleluia. Se levantou com ousadia e autoridade e demonstração do poder do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, por favor. Quem pode ler aí? Glória a Deus. Versículo 4. 2:4. Isso. E todos foram cheios. Não. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios 2, versículo 4. 1 Coríntios Isso. diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém. Paulo, reconhecendo, irmão geral, as suas limitações, mesmo ele um homem sendo um estudioso da lei, amém? Mesmo ele tem um bom conhecimento, mas ele reconheceu, sem o poder, a unção
Santo de Deus, ele era limitado. Amém? Demonstração, isso foi só em palavras. Tem gente que tem muitas palavras, é eloquente nas suas palavras, mas não tem um fervor espiritual. Aleluia, Jesus. Ungido pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio, Senhor. Até prega, até canta, até ora. É verdade. Glória a Deus, é verdade. Toda a pregação de Paulo, ele colocava cristocêntrico como Jesus ressuscitado dentre os mortos e poder de Deus. Aleluia. Poder, sabedoria e demonstração do Espírito Santo. Glória a Deus. Por quê? Ele está falando isso. Porque Paulo, ele, quando teve encontro com Cristo, ele foi orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E por isso, olha o segredo primordial da nossa vida para continuar sendo, cultivando a presença do Espírito Santo de Deus. Temos que viver uma vida constante de oração, Glória a Deus. em demonstração do Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo é o quê? É levantar pregadores, é levantar homens e mulheres cheios de poder do Espírito Santo para representar a pessoa de Jesus Cristo em todos os lugares. Aleluia. Sem a marca do Espírito Santo, não tem testemunho. Continuamos a conservar a graça, o fortalecimento que Deus tem nos concedido. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 2 e o versículo 37. O Espírito Santo aqui deu inspiração para Pedro. E vamos ver aqui, Atos capítulo 2, o versículo 37. Depois de ter vestido de poder e autoridade. Atos 2, 37. E pode. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Amém. Ouvindo o quê? As palavras de quem? De Deus, na vida de Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro mostrando as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, os sinais, prodígios e maravilhas que Deus tem feito, Aleluia. e a salvação, Glória a Deus. e a negação desse povo em ter matado o príncipe da paz. E ouvindo ele diz no seu coração, eles examinaram as suas vidas. Quem foi que nasceu? Depois que eles viram a mensagem ungida, cheia de poder e de autoridade. O que foi que nasceu no coração desse povo? O que foi que nasceu? Nasceu o quê? Toda pergunta tem uma? Então pronto, responda. Pode. Versículo 38. Isso. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Amém. Pedro falou que, olha, você reconheceu que vocês precisam ter um encontro com Cristo. Glória a Deus. Uma nova natureza. Uma nova regeneração. Aleluia, Jesus. Uma nova vida. Primeira coisa, aí Pedro disse, você precisa se arrepender. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que convenceu o pecado Glória e o juízo da a Deus. justiça. Aleluia. Receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Eu creio. Essa é a obra Glória a do Deus. batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Pregar com autoridade, ensinar com autoridade. Amém? Na unção
do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E se nós vemos aqui no Colemães, depois de tudo isso, Pedro faz muitas promessas, tá? Exortava, dizendo: uns ali foram batizados, porque receberam a sua palavra, foram batizados, porque receberam a palavra. Para ser batizado, para ser, aleluia, participar das bênçãos do Senhor, Glória a Deus. depois que receberam a palavra de bom grado, tá? E foram batizados. Glória a Deus. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Sabe por que isso? Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aonde não tem a presença do Espírito Santo de Deus, é só ajuntamento. Mas aonde tem ajuntamento, mas tem a presença de Deus, tem poder do Espírito Santo, Aleluia. tem arrependimento, Aleluia. tem transformação, tem libertação. Porque o Espírito Santo de Deus é o autor da obra, capacitadora da obra de Deus. Vemos aqui nos perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Glória a Deus, por causa desse revestimento de poder. E precisamos, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu não preciso orar só por mim. Eu tenho que orar quando o meu pastor não estiver também. Glória a Deus. Quando o irmão Douglas não estiver pregando, eu tenho que orar por ele também. Quando ele estiver pregando, orar por ele também. Quando o jovem tiver que orar pelo jovem, as irmãs orar um pelo outro. Aleluia. Tudo isso, orar pelo nosso pastor, orar um pelos outros. Isso traz a presença do Espírito Santo para o nosso meio. Atos capítulo 2, versículo, glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo, não, Atos 13, versículo 12, por favor, que pode ler. 3:12. 3:12. Isso. Meu Deus. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais para tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Amém. Glória a Deus. Quando aconteceu o milagre, quando o posto estava na porta do templo, pediu uma esmola, não tem. Mas o nome de Jesus Nazareno levanta e anda. Ele estava em oração em concordância. Porque tudo que é ligado aqui, entre dois, é ligado no céu. Deus operou porque estava em concordância na oração, na comunhão. Amém? Onde tem oração, tem comunhão. Se não tem oração, tem comunhão, tem que andar junto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí Pedro olhou assim: não, vocês estão pensando que eu estou fazendo, foi eu que fiz esse milagre? Não. Sabe o que é isso? Pedro não tomou a glória para si. Aleluia. Ele reconheceu que o que ele tinha era de Deus. O poder pertence a Deus. A graça pertence a Deus. A cura foi de Deus. Eu sou apenas voz de barro, cheio de falha, cheio de fraqueza, mas a excelência do poder do Espírito Santo é maior na nossa vida. Glória a Deus. Eu ouvi o pastor falando uma vez, não o nosso pastor aqui, mas eu fiquei prestando atenção no que ele falou. Deus usa grandes pregadores. Deus usa vasos de barro. Glória a Deus. Vaso de barro, para que a excelência do poder não seja do pregador, mas seja de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada no nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 32. Já estou terminando.
mas todas as coisas lhe eram comuns. Amém. E era o coração e alma dos que criam. Aleluia. Dos que criam. Criam o quê? No nosso Senhor, em Jesus Cristo. Aleluia. Ele se diz. A palavra crer quer dizer, o que significa a palavra crer? Aleluia. Significa a palavra crer. Acreditar, perseverar, prosseguir. Obedecer. Perseverar na sua crença, crendo no poder, no perdão e na misericórdia. Ninguém dizia o que eu era sua própria. Tudo era comum. Cada um considera uns aos outros superior a si mesmo. Ninguém atende para cada um aquilo que é próprio seu. Aleluia. Glória a Deus. Tinha tudo em comum, irmão Camila. Ô, irmão Camila, é tão bom ter tudo em comum. É verdade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce da barba de Arão. É verdade, Senhor. Glória a Deus. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo preserva a união. Aleluia, Jesus. Aleluia. Versículo 33. Os apóstolos davam com grande testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus. Graça. Qual foi a leitura que eu li aqui primeiro? Foi o quê? Antes crescer na graça. Graça abundante. Glória a Deus. Abundante graça. E em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graça. Aleluia, Senhor. Meu Deus, como é bom. Todo mundo na graça, um para o outro. Mas você precisa buscar, você vai. Glória a Deus. Aí vocês veem no Atos capítulo 4 que houve um problema na igreja, a igreja começou a crescer, o número de discípulos é multiplicado, né? Aí entra ensinando ali, não, e eles afinam. Não conhece essa história. Né? Eles tentaram enganar quem? A Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Eles mentiram. Eles começaram a enganar, reter da propriedade que era para a comunidade cristã e reter para eles. Aí Pedro chegou e falou: você mentiu. Aí depois também falou: você também mentiu com seu esposo. Sabe o que é isso? Quando a igreja permanece buscando a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus revela Glória a Deus. onde está a mentira, Eu creio. onde está o engano. Onde está a falsidade? Porque tem o revestimento do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já vou estar terminando aqui, mas eu estava meditando aqui sobre o tema. Bendito seja o nome do Senhor, já está terminando. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou ler apenas só um versículo aqui. Meu Deus. Atos 18, versículo 25. Quem pode ler, por favor? 18, 25. 18:25 diz assim: E este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Quem era esse? Qual é o nome dele? Apolo. Quem era Apolo? Discípulo de João. Um discípulo João Batista. de João Batista. Ele conhecia o batismo de João, do arrependimento. Aleluia. Tá? Mas Era
fervoroso, mas ele ainda precisava aprender mais o que é graça de Deus na vida. Aleluia! Leia para terminar, vou terminar aqui. Versículo 6. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Amém. Priscila viu ele, prestou atenção. Mas disse: vem cá, você está com você. Você está com você, Apolo. Me escuta um pouco. Você é uma bênção. Só que você precisa mais aprender mais do Senhor o que é graça. E o que é demonstração do poder do meu Espírito. Paulo pregou, Apolo pregou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Concluindo aqui, devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em demonstração do Espírito Santo e virtude e poder, acompanhado todo dia na nossa vida.